Aclamai a Deus toda a terra, salmodiai a glória do seu nome. Dizei a Deus que tremendos são os teus feitos. Vamos participar juntos desse culto, todos são bem-vindos para juntos dizermos a Deus quão tremendos são os seus feitos. Sentados como os irmãos estão, nós vamos orar, pedindo a bênção de Deus sobre este culto. Senhor amado Deus, nós estamos diante do Senhor, a Deus, nesse momento, para te adorar, ó Deus, exaltar o teu nome, buscar a tua face, ó Deus, juntos como corpo de Cristo, para recebermos do Senhor a bênção, ó Deus, e rogamos que o Senhor esteja presente aqui, dando liberdade, ó Deus, ao teu povo, recebendo a adoração que é devida ao teu nome, Deus. Isso nós te pedimos nesta hora, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. O pastor Vinícius vai nos dar alguns avisos agora. Graça e paz, irmãos. Saúdo a igreja em mais um culto público, onde juntos podemos cultuar ao Senhor. Eu quero dar alguns avisos e ao final fazer uma oração com os irmãos. Primeiro, o pastor Waldenberg está em viagem para a nossa congregação de Tupã, junto com o presbítero Manuel Coutinho e a sua esposa Ana Lúcia. Então eles estão lá esse fim de semana, precisamos orar pela viagem deles, eles pretendem sair de lá amanhã. Então os irmãos se lembrem, por gentileza, de orarem pela viagem do pastor Waldenberg, ok? Um outro aviso que eu quero dar para os irmãos é sobre o Férias para Jesus. Férias para Jesus é um programa, um projeto de evangelização e treinamento que acontecerá no meio do ano, em Pindamonhangaba, na nossa congregação, que nós estamos abrindo, ou reabrindo, aquele trabalho com o pastor Acácio. Como funciona o Férias para Jesus? Serão 7 dias, 8 dias, uma semana lá, de evangelização naquele local. Então, as pessoas que vão estão de férias das suas atividades e dedicam o tempo de férias para evangelização. Então, se você não tem nenhum programa de férias ainda para o meio do ano e desejar participar conosco, participe, porque vai ser uma bênção. Então, os pais aí que quiserem enviar os seus filhos uma semana lá com a gente, vai ser uma bênção. Você vai, inclusive, economizar comida em casa, não é? Manda eles lá para a gente alimentar, para a gente estar junto cultuando ao Senhor e, acima de tudo, proclamando o Evangelho, de 7 a 15 de julho. Então, os irmãos, orem por isso. Nós precisamos levantar uma equipe aí de 50 pessoas para estar fazendo isso lá em Pindamonhangaba. Um outro aviso já em relação à oração também. Nós temos alguns irmãos enfermos que carecem da nossa oração. Eu soube que de ontem para hoje, 2 irmãs queridas estão enfermas, inclusive tiveram que ficar internadas. A dona Áurea, não é? E a Anabel. Elas duas estão enfermas, tiveram que ficar internadas, carecem da nossa oração. Tem o cunhado da Damares, irmão do Otoniel, que também está internado. O Otoniel, inclusive, não pôde vir porque está com ele no hospital. Então, precisamos orar por esses irmãos. Eu quero tirar esse momento para orarmos por eles. E também orar pela nossa pátria, pelo nosso país. Hoje pela manhã, ouvimos uma exposição bíblica sobre como viver em tempos de crise nacional. Eu desafio você essa semana a ouvir essa pregação. Como viver em tempos de crise nacional. Nós precisamos então orar pelo nosso país, para que o Senhor haja e continue promovendo justiça àqueles que precisam e misericórdia ao povo que sofre, não é?
Vamos orar por isso? Eu quero chamar o Afonso aqui. Orar pelos enfermos e pelo nosso país também. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado, Senhor, por mais uma vez estar aqui. Obrigado porque nós temos liberdade de estar aqui cultuando o Senhor. Nós viemos interrogar, Senhor, pelas pessoas que estão enfermas na nossa igreja, Senhor. Tantas pessoas que estão passando por dificuldade na área da saúde. E aqueles também, Senhor, que perderam seus entes queridos recentemente. Venha consolar o coração deles, meu Pai. Eu lhe peço também pela nossa nação, que tem passado por tantos momentos de crise agora, Senhor, com tantos escândalos políticos e tanta corrupção, Senhor. Nós devemos rogar pela nossa nação, Senhor, que a nossa nação possa ser transformada através da Tua palavra. E que a nossa nação a gente possa dizer que a nossa nação serve ao Senhor e a nossa nação teme ao Senhor, meu Pai. Eu lhe peço por este culto, esteja conosco, meu Pai. Abra nosso coração para que a gente receba a Tua palavra. Eu peço em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Irmãos, um último aviso aqui. Eu quero enfatizar a inauguração ou reinauguração do trabalho em Pinda. Sábado que vem, o pastor Acácio conseguiu marcar um culto de inauguração do novo espaço que a igreja vai utilizar para os cultos. Então vai ser às 19h30, né? E nós como igreja, devemos ir lá apoiar a nossa congregação e celebrar o Senhor, porque mais um campo está sendo aberto através da nossa igreja. Então eu convido os irmãos, liguem na secretaria, peguem mais informações, talvez a gente combine de ir em carros juntos, mas participe desse momento especial na vida da nossa congregação. Amém? Obrigado. Obrigado, pastor. Vamos colocar de pé para cantarmos o hino 216 com os jovens e a orquestra. Tua igreja, de dia
Nós vamos fazer uma leitura em conjunto, toda a igreja, de Atos capítulo 28. Vamos abrir em Atos capítulo 28. Fazer a leitura de 3 versículos apenas. Atos 28, primeiro versículo 16, e depois os versos 30 e 31. Atos 28, o 16 apenas, e depois pulamos para 30 e 31. Vamos todos em uníssono. Uma vez, em Roma, foi permitido a Paulo morar por sua conta, tendo em sua companhia o soldado que o guardava. Verso 30. Por 2 anos permaneceu Paulo na sua própria casa, que é lugar onde recebia todos que o procuravam, pregando o reino de Deus com toda a intrepidez, sem impedimento algum. Ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus nos abençoe. Podeis vos assentar. Convido ao pastor José Carlos para o momento missionário. Boa noite, irmãos, graça e paz. Pode colocar o slide, por favor. Nós temos aí nosso culto de missões, que será no dia 22 agora. Esse ano nós estamos trabalhando com esse tema, para que todos os povos o adorem. Nós colocamos o lema ali, o Salmo 67, versículo 2, para que se conheça o teu caminho sobre a terra e em todas as nações a tua salvação. Estará conosco o pastor João Luiz, a igreja já conhece ele, e é uma oportunidade também para nós nos despedirmos dele. O Conselho de Missões tem tomado algumas decisões e nosso interesse é investir em missionário que esteja no campo de atuação, ou seja, na frente missionária. E como ele é missionário de base e atua também no Palavra da Vida, nós decidimos que não iremos contribuir mais com o ministério dele. Então, até o meio do ano, nós vamos estar contribuindo com ele e depois não mais. Mas todos estão convidados aí para ouvir a palavra de Deus através dele no dia 22 de abril. Pode passar. Hoje nós vamos orar especificamente pela família do pastor Francisco, que atua pela missão Novas Tribos do Brasil, ali no estado do Amapá. E ele mandou, essa semana, um pedido de oração. Passa, por favor. Ele tem trabalhado na tradução do livro de Jó, para a língua do povo Waiapi. E tem ali a porcentagem de tradução, ou seja, ele conseguiu traduzir apenas 18%, deve estar nos 20% agora, e ainda falta o restante. Ele pretende terminar essa tradução até abril do ano que vem, no mais tardar no meio do ano que vem. Para quem conhece um pouquinho das línguas originais, sabe da dificuldade que é fazer uma tradução. Isso para nós, traduzirmos para o português. Agora você imagine pegar a língua original, porque toda versão bíblica é feita em cima da língua original. Então você pega a língua original e faz a tradução para outra língua, no caso a língua do povo Waiapi. E não é só isso, tem uma série de dificuldades que eles enfrentam e ele já tem passado por isso há algum tempo. Por isso nós vamos orar para que Deus dê a ele realmente o entendimento, o discernimento, a sabedoria necessária para poder efetuar essa tradução aí até dentro do prazo estabelecido, que seria o meio do ano que vem. O Novo Testamento já foi traduzido e tem uma equipe agora trabalhando na tradução do Antigo Testamento. É um privilégio ter a Palavra de Deus traduzida na sua língua. Então hoje você pode comprar a Palavra de Deus traduzida em português, tem várias versões, mas eles não têm nenhuma ainda. Então a nossa oração é para que Deus realmente dê sabedoria a esses homens que estão trabalhando nessa tradução. Amém? Vamos orar? Pai, nós louvamos ao Senhor pelo que o Senhor tem feito no meio da tua igreja. Louvamos ao Senhor porque a tua palavra tem chegado, Senhor, a muitos povos que não conhecem ao Senhor. Como nós temos trabalhado, ó Pai, com o tema desse ano, para que todos os povos o adorem. Nós sabemos que esse é o desejo do seu coração. Nós sabemos que o Senhor quer que todas as etnias, todas as tribos louvem o nome do Senhor, glorifiquem o teu nome, ó Pai, dentro da sua língua, dentro da sua cultura, conforme o Senhor mesmo os criou.
Sabemos, ó Pai, que esse povo tem enfrentado grandes dificuldades. E nós temos pessoas como o pastor Francisco se dedicando, ó Pai, colocando realmente a sua vida à disposição do Senhor, para traduzir, ó Pai, a Tua palavra, para que esse povo possa realmente conhecer ao Senhor como o Senhor é. Que ele tenha, ó Pai, sabedoria do Senhor, que ele tenha entendimento, que ele possa realmente estar junto com esse povo, ó Pai, entendendo a sua cultura, entendendo, ó Pai, a melhor forma de expressar aquilo que o Senhor já disse na Tua palavra, na linguagem deles, para que eles conheçam realmente ao Senhor e o amem com todo o seu coração. Que os demais irmãos que estão trabalhando na tradução do Antigo Testamento possam ser instrumento nas Tuas mãos e que através deles, ó Pai, essa etnia conheça verdadeiramente ao Senhor. E que através dessa etnia outros povos também conheçam ao Senhor e glorifiquem ao Senhor, que é o Criador de todas as coisas, do céu e da terra e de todos nós que aqui estamos. Que nós, como Igreja do Senhor, tenhamos a nossa visão voltada para alcançar aqueles que ainda não conhecem ao Senhor. Sabemos que existem muitos povos, ó Pai, dentro do Brasil e fora dele, que carecem de ouvir da Tua palavra, que carecem de entender a mensagem de salvação em Cristo Jesus. E nós, como igreja, fomos chamados para isso. Usa, Senhor, o Teu povo. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos ter agora nosso momento de ofertório. Então, se você trouxe o seu envelope, né, esse é o momento em que, muito mais do que um compromisso, simplesmente, da igreja, é um privilégio de adorarmos a Deus, aberto a qualquer um que queira participar deste momento da adoração com o seu dízimo, sua oferta, sua contribuição. Os irmãos podem trazer durante o hino. Convido aqueles que puderem para se colocar de pé e cantar com a gente. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas.
Dominique que dê graças por essas ofertas, dedicando ao Senhor. Senhor, muito obrigada, porque o Senhor nos dá sustento, o Senhor nos dá o que comer, o que vestir e dá emprego também para muitas pessoas, Senhor. Amém. Queria estar agora colocando no teu altar todos esses dízimos e ofertas para que possam ser usados da melhor forma possível, Amém. para a tua honra e para a tua glória. Em nome Amém. de Jesus, amém. 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 Podeis nos assentar, coral de homens, irá louvar o Senhor. Transmitir
Graças a Deus. Vamos ter um momento de louvor congregacional agora. Os jovens vão conduzir esse momento. Que a graça e a paz estejam com os irmãos nessa noite. Eu convido você a se colocar de pé, se você puder, para cantar esses cânticos com a gente. E o primeiro cântico, ele fala que nós podemos crer num amanhã melhor porque Deus venceu a cruz e Ele está vivo. E Ele nos salvou e por isso nós vamos ter a vida eterna quando nós morremos. Então, não podemos ter medo da morte, porque a gente vai ter vitória quando a gente chegar no céu. Porque Ele vive, posso ver o desertos na nossa vida, mas o amor de Deus nunca vai nos abandonar. E quando você estiver no seu deserto, clame
a Ele que Ele vai te escutar, Ele vai te dar uma direção. Ele vai ser o sol que vai te guiar. E então, se renda aos pés de Jesus nessa noite. Encontre os seus braços. Os braços de Jesus é um refúgio, é o maior refúgio que você vai ter. E diga para Ele que você está aqui. Você está aqui para cumprir o que Ele tem para a sua vida. Você está aqui para deixar Deus fazer o que Ele tem para você. Eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir nova manhã preparado pra mim. Pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir nova manhã preparado pra mim. Preparado
Essa semana eu lembrei de uma coisa que aconteceu há uns 4 anos atrás, mais ou menos. Eu fui com a minha mãe para um neurologista. E a gente fez uns exames porque eu estava com muita dor de cabeça e diagnóstico de enxaqueca. E eu fiz uma ressonância e eu levei para o médico. E o médico falou assim, ele abriu, ele olhou, e ele olhava para mim e para minha mãe, e olhava para o exame de novo, e ele não entendia. Ele perguntou assim, você já teve alguma coisa muito forte, algum problema muito grande na cabeça, você já bateu a cabeça? Minha mãe falou, não, ela nunca bateu a cabeça. Ele falou, não, porque eu tô vendo aqui um AVC. Faz tempo, mas aconteceu. E na hora a gente lembrou de Deus e do livramento que Ele nos deu. Deus, Ele é muito poderoso. E que você clame a Deus e esse nome poderoso, esse nome que é lindo, Ele é maravilhoso. Porque Ele realmente responde as orações de quem é justo e quem clama a Ele, quem é filho. Então que nessa noite você possa dizer a Jesus o quanto Ele é lindo, o quanto o seu nome é poderoso, o quanto Ele é maravilhoso. E que você tenha consciência de tudo que Ele pode fazer na sua vida. É maior do que aquilo que você pode imaginar. No início eras a palavra, com Deus Altíssimo. O mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é, oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Deus. Oh, quão lindo esse nome é, maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é, nome de Jesus. Sou o céu para buscar.
maravilhoso. Nós não temos palavras para dizer o quanto nós te amamos, o quanto nós dependemos de Ti, Senhor. Nós te agradecemos por Tua infinita bondade, pelo Teu poder sobre nós, pela Tua graça derramada sobre nós, Senhor Jesus. Nós te agradecemos pelo Teu amor, Senhor, que dia após dia o Senhor demonstra. Nós te agradecemos por todos os livramentos que o Senhor tem feito a nós, Senhor Jesus. Nós não sabemos nem metade. Ó Senhor Jesus, que nós sejamos mais gratos a Ti a cada dia, Senhor Jesus, e que nós temos a vontade de estar contigo a cada dia mais, que nós tenhamos fome da Tua palavra, Senhor, fome de Ti. Que o Senhor venha nos abençoar nessa noite, venha abençoar o pastor que vai trazer a palavra, que possa encher os nossos corações. Abençoe esse culto, Senhor, que seja tudo para a Tua honra e para a Tua glória, Senhor. Que o Senhor esteja assistindo aí do céu e esteja feliz, Senhor, com a nossa adoração, com o nosso júbilo ao Senhor. Em nome de Jesus, amém. Os irmãos podem sentar. Nós vamos ter agora um momento muito especial na vida da igreja, que é quando são trazidas crianças para serem apresentadas ao Senhor. Convido o pastor Bart para dirigir este momento. Ele está com a palavra. Convido a família de Vanderleia e Roberto para vir aqui na frente. Eu não estou vendo, mas estão aqui. Estão aqui. Obrigado. É uma alegria fazer esse ato de dedicação. Vocês sabem que Vanderleia é irmã do nosso obreiro, a obreira Ieda. E Vanderlei era membro dessa igreja, foi criado nessa igreja. E houve um período quando ela era secretária da igreja aqui. E alguns anos atrás ela foi para uma terra maravilhosa, chamada Escócia. E ela foi lá e ela se encontrou com Roberto. E o que aconteceu é que eles se casaram e têm 2 filhos. O Leandro foi dedicado pelo pastor João Arantes, não foi? E então, infelizmente, o Vanderleia não podia sair do país, porque o governo britânico segurou o passaporte dela por 8 anos. Graças a Deus ela está aqui hoje. Então, nós temos aqui, eu não vou sentar, eu não vou poder carregar essa, hein? Mas ela é Débora, uma beia. E ela é uma menina muito boa, esteve em casa essa semana e a gente podia ver a alegria que ela tem do Senhor. Eu quero primeiramente deixar uma palavra com os pais, com Roberto e com a Vanderleia. A palavra de Moisés para o povo. Não deixam de ensinar as leis do Senhor aos seus filhos. Repitam essas leis em casa, fora de casa, quando se deitarem, quando se levantarem. Vanderlei e Alberto, é sua responsabilidade de ensinar a palavra para Débora, como também para Leandro. Antes de dormir à noite, faz uma leitura de uma história de Jesus para eles. E assim eles vão crescer no conhecimento e na graça de Jesus. Graças a Deus, Leandro já foi dedicado ao Senhor, então uma alegria agora. Débora, mas ela não quer vir para mim? Ela gosta de mim, não, Débora? Hoje não. Como ela ficou no meu colo em casa. Ela está com pouca vergonha, né? A sua mãe
está aqui? Eu quero convidar a dona Neuza, a avó da Débora, para vir aqui na frente também. A dona Neuza é crente fiel do Senhor, junto com seu marido, criaram muitos filhos no caminho do Senhor. E é uma alegria que para ela ver os seus netos. Ela disse que eu tenho que falar com ela em inglês. Eu falo isso no finzinho, quando eu oro por ela. Dona Neuza. Então, nós queremos orar agora em favor da Débora. Vamos ficar de pé para a oração. Ó Deus nosso Pai, é com muita alegria que nós apresentamos ao Senhor a Débora. Agradecemos ao Deus por ela, pela vinda dela para este mundo. Agradecemos pelos seus pais. Agradecemos ao Deus porque ela goza boa saúde. É uma menina muito alegre. E pedimos ao Deus que ela realmente possa crescer no conhecimento e na graça de Jesus. E que ela, junto com seu irmão Leandro, possam ser bons soldados de Jesus Cristo. Nós dedicamos agora a Débora nas tuas mãos. E que tu possa abençoá-la junto com seus pais, Vanderleia e Roberto. Pedimos aos Deus que essa família, ao voltar para a Escócia agora, realmente possa ser assíduos na igreja e possam ser bons soldados de Jesus Cristo. Seria de fato uma família cristã. Nós entregamos essa família nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Uma alegria é que eles frequentam uma igreja onde eu fui criado, onde eu fui dedicado ao Senhor. E graças a Deus, eles sempre estão com meus filhos, nossos filhos Carol e Paulo. Que Deus possa continuar abençoando vocês e que ao voltar para a Escócia, continuem firmes no Senhor e amando o Senhor Jesus. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe você, viu? Tchau. Me dá um abraço. Jesus loves you. We're going to sing that hymn. You know it very well in English, don't you? Vamos cantar agora. Vamos cantar o hino que ela conhece muito bem em inglês. As crianças podem vir se juntar aqui a Débora nesse momento de infantil. Podem vir.
assim nos diz. Amém. Amém. Eu convido a nossa missionária Ana Elisa para fazer uma oração pelas crianças. Podem esperar um pouquinho, crianças? Esperem um pouquinho. Oremos. Obrigada, Senhor, por essa igreja. Obrigada, Senhor, pelo Ministério Infantil aqui. Obrigada por cada criança aqui, Senhor. Pedimos que o Senhor conduza eles no teu caminho, que eles possam ser missionários por onde eles passarem, que eles possam ser bons cristãos, Senhor, quando crescerem também. Abençoa os professores, abençoa, Senhor, o crescimento deles espiritual também. Te agradeço tudo isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem ir, as crianças todas até 11 anos podem ter seu culto na linguagem infantil preparado para elas. A orquestra. Eu gostaria de pedir que na terceira estrofe todos cantassem comigo. As ondas o venceu,
pastor Vinícius aqui para nos trazer a palavra nesse momento. Gostaria de orar a Deus nesta hora importante do nosso culto. Amado Deus e Pai Celeste, nós estamos muito alegres, ó Deus, com tudo que já nos proveste até esse momento, ó Deus. E agora queremos rogar ao Senhor pela vida do pastor Vinícius, que vai nos trazer a Tua palavra, ó Deus. Que o Senhor opere livremente, o Teu Espírito Santo, abrindo o nosso entendimento e fazendo com que esta palavra viva, transmita a Tua vontade, opere aquilo que for do Teu querer em nosso meio, ó Deus. Amém, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Graça e paz, irmãos. Colossenses, capítulo 1. Carta de Paulo aos Colossenses. Colossenses, capítulo 1, de 1 a 8. Eu vou ler, os irmãos, por gentileza, acompanhem. Colossenses, capítulo 1, diz assim o texto bíblico: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis em Cristo, irmãos em Cristo, que se encontram em Colossos. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também em todo o mundo está produzindo fruto e crescendo, tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade, segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Apenas até aqui. Vamos orar mais uma vez. Santo Deus, estamos com muita reverência diante do Senhor para ouvir a Tua palavra, ouvir a Tua voz. Nós já cantamos, expressamos os sentimentos do nosso coração por aquilo que o Senhor tem feito. Nós oramos uns pelos outros, pelos irmãos. Nós já tivemos comunhão juntos, apresentamos crianças, oramos pelas crianças. E agora queremos ouvir a Tua voz. Fale conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Só para dar um contexto para os irmãos, essa carta de Colossenses foi escrita pelo apóstolo Paulo, como o versículo 1 inicia. Paulo já inicia a carta se apresentando. Ele diz: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo. Paulo escreveu essa carta justamente no contexto que nós lemos no início do culto. Finalzinho de Atos, capítulo 28, relata a prisão de Paulo em Roma. Paulo está preso por causa da perseguição do Evangelho. E em Roma, então, ele passa 2 anos lá pregando a palavra àqueles que o procuravam e escrevendo cartas. Dentre essas cartas, que nós chamamos de cartas da prisão, nós temos Colossenses, nós temos a carta aos Efésios, nós temos a carta aos Filipenses, nós temos a carta a Filemon, que era da cidade de Colossos, onde esta igreja se reunia. Então, Paulo está escrevendo preso àquela igreja que ele não conhecia. Como nós lemos aqui, quem pregou o evangelho em Colossos foi Epáfras, que era um companheiro de Paulo na pregação do evangelho. E o que acontece? Nós não sabemos porquê, mas o texto nos informa que Epáfras se encontrou com Paulo em Roma e contou para Paulo o que estava acontecendo em Colossos.
E ele chegou e falou para Paulo, olha, aquela igreja está se reunindo e houve pessoas que aceitaram a Cristo e eles estão juntos e eles estão animados. E disse para Paulo do progresso, do avanço que aquela igreja tinha obtido até agora, até aquele momento. Paulo, então, se alegra muito com isso e começa, então, a sua carta a partir do versículo 3, falando desse progresso, de como ele está feliz pelo progresso da igreja. E é justamente sobre esse progresso da igreja que eu quero refletir com os irmãos nesta noite. O que mostra para nós que uma igreja está progredindo? Vamos pegar de maneira individual também. Quando eu falar igreja, aplique também para você que é uma parte da igreja, certo? O que demonstra progresso espiritual na vida de um crente? Paulo vai estar falando sobre isso e nos dando marcas, sinais, características de uma igreja e de um crente que está progredindo espiritualmente. Há pessoas que acham que o progresso da igreja está ligado à quantidade de membros que ela tem. Então, se você chega para uma pessoa e começa a conversar, e tal, que igreja que você vai? Igreja Cristã Evangélica, lá do centro de São José dos Campos. É mesmo? E a segunda pergunta é, quantos membros tem lá na sua igreja? Não é? E as pessoas já começam a perguntar para saber qual que é o tamanho da igreja. E pode ser que uma igreja seja grande em número, mas não esteja progredindo espiritualmente. Há quem pense que o progresso espiritual da igreja está relacionado às modernidades que chegam na igreja. Por exemplo, um equipamento de som novo, uma tecnologia como um data show, um ar-condicionado que chegou na igreja e agora o povo não está mais passando calor na hora do culto. Né? Então, há pessoas que entendem o progresso da igreja com as coisas que estão acontecendo. Um progresso pragmático. Eles olham e veem coisas dando certo na igreja e acham que a igreja está progredindo por conta dessas coisas. Mas quando nós olhamos a análise de Paulo sobre a igreja em Colossos, nós vemos que o progresso espiritual não está ligado simplesmente à quantidade de pessoas, nem à tecnologia que chega na igreja, nem a inovações na liturgia. O progresso espiritual está ligado ao comprometimento com as coisas certas que aquela igreja tinha. Olha o versículo 3 comigo. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós. E ele vai dizer, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus. Aqui está o primeiro comprometimento que mostra que uma igreja ou um crente tem progredido na sua vida espiritual. É justamente a fé em Jesus. Porque Jesus é a pessoa central da igreja. Paulo, escrevendo, ele vai dizer que Jesus é o cabeça do corpo que é a igreja, ainda no capítulo 1. Se uma igreja não tem um entendimento correto de Jesus, essa igreja corre sérios perigos. Por isso nós pregamos Jesus, nós cantamos Jesus, nós oramos a Jesus, nós nos dedicamos a Jesus, porque Ele é a pessoa central de uma igreja. Se você for numa igreja um dia e essa igreja não falar o nome de Jesus, há alguma coisa errada com ela. Jesus é o cabeça da igreja, Ele é o governante da igreja, Ele é a fonte da igreja. Portanto, esse é o primeiro comprometimento de que você está crescendo espiritualmente com o Senhor, de que você está progredindo, de que uma igreja está avançando e progredindo. É a fé em Cristo Jesus. Agora reparem, ele diz, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus. Repare que o que Paulo está dizendo é não tanto a fé, mas a pessoa a qual a fé é direcionada. Aqui há um ensinamento precioso para nós. Porque quando nós pensamos na fé, corremos o risco de ter fé na fé. Sabem isso? Eu tenho fé na fé.
Mas não é a fé na fé que salva, é a fé em Cristo Jesus. Eu tenho certeza que você conhece pessoas que têm muita fé, que fazem coisas incríveis de tamanha fé que têm, mas elas não depositam a fé na pessoa certa. Pense comigo na seguinte situação. Você pega um avião crendo 100% que esse avião vai chegar ao destino final, de que vai ter um voo tranquilo. O que garante o avião chegar do outro lado, completar o seu destino, não é a quantidade de fé que você tem naquele avião. O que garante que o avião vai chegar ao destino final é se ele é um bom avião, se está tudo ok com ele. Percebam que essa ilustração mostra para nós exatamente o que é fé em Cristo Jesus. Muitas pessoas têm muita fé, mas embarcam no meio de transporte errado. E se embarcam no meio de transporte errado, não chegam ao destino final. A fé tem um objeto, tem uma pessoa, tem um lugar onde nós depositamos a nossa fé. E esse lugar é no Senhor Jesus Cristo. Portanto, esse é o primeiro comprometimento de alguém que está progredindo espiritualmente, irmãos. A fé na pessoa certa. E o que isso implica para nós? E o que isso resulta para nós? Repare que nós sempre somos desafiados ou tentados a viver por nós mesmos e não depositar a fé em Jesus. Mas a palavra nos deixa claro: maldito é o homem que confia no homem. A ideia desse texto é: maldito é o homem que confia em si mesmo, que confia na força do seu próprio braço. Esse homem, no final, vai ser frustrado, porque a sua fé está nele mesmo. A nossa fé deve estar unicamente no nosso Senhor Jesus Cristo. É assim que a gente progride. Quando você estiver sentindo tentado a viver por si mesmo, a resolver as coisas por si mesmo, a se aproximar diante de Deus por si mesmo, lembre-se de que a nossa fé está em Cristo Jesus. Esse é o primeiro comprometimento que Paulo aponta naquela igreja. Mas o texto continua. Olha o que ele vai continuar a dizer. Desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos. O segundo comprometimento que nós vemos naquela igreja e que Paulo enxerga como progresso é que aquela igreja tinha compromisso com os irmãos. Ela amava os irmãos. Talvez Paulo esteja se referindo a todos os irmãos que moravam em Colossos, ou talvez Paulo esteja se referindo a todos os irmãos já crentes convertidos em todo o mundo. Inclusive, essa igreja orava por Paulo e tinha amor por Paulo, como nós podemos ver no versículo 8, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Então, era uma igreja que estava comprometida em amar o próximo. Irmãos, às vezes, quando nós lemos a Bíblia, nós somos confrontados. E no que diz respeito a amar o próximo, amar os irmãos, é uma área que nós somos confrontados constantemente nas Escrituras. Porque Jesus coloca um padrão muito alto. Ele nos diz que nós devemos amar como Ele nos amou, irmãos. Como é que foi que Jesus nos amou? Se entregando a sua vida. Mas às vezes nós temos dificuldade de olhar no rosto de um irmão, porque nós estamos fechados e magoados com ele. Ou às vezes não temos a coragem, irmãos, de resolver um problema que está pendente ali. E isso demonstra falta de amor. Quando a gente olha o Novo Testamento, nós temos mais de 20 mandamentos da mutualidade. O que seria isso? Mandamentos de uns aos outros. Ame uns aos outros, perdoem uns aos outros, suportem uns aos outros. Tem até o mandamento de cumprimentem-se uns aos outros. Sabiam disso? Quando você passa por um irmão e não cumprimenta, você está descumprindo o mandamento bíblico, irmãos. Você que gosta de sair do culto rapidinho para não falar com ninguém,
Está descumprindo o mandamento bíblico. Está vendo? Essa igreja em Colossos, ela está comprometida com o amor aos irmãos. E como isso é necessário, gente. Como nós precisamos investir nisso, em amar o próximo. Há um desafio muito grande para nós. Como é que nós vamos demonstrar amor se nós não estivermos próximo? Como é que você vai consolar alguém que você não sabe que está sofrendo? Como é que você vai ajudar uma pessoa financeiramente se você não sabe que ela está desempregada? Como é que você vai orar por um problema se você não sabe daquele problema? Como é que nós vamos suportar as cargas uns dos outros se nós nem sabemos o nome dos nossos irmãos? Entendem como essa marca do amor ao próximo, do amor aos irmãos, mostra progresso espiritual. Quando nós começamos a nos preocupar com os idosos que estão enfermos. Eu sou jovem, eu sou adolescente, mas eu oro pelo idoso que está enfermo. E quando os idosos estão lá se lembrando, nas suas orações, eles oram pela juventude, pelos jovens, pelos casados, para que Deus fortaleça as famílias. Demonstrações de amor, de amor. Essa é uma marca, irmãos, de uma igreja que está progredindo espiritualmente. O que você tem feito para demonstrar amor ao próximo? O amor que nós encontramos na Escritura é um amor demonstrado. Não é um amor feito de palavras. Olha só, Romanos 5:8 diz: Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Cristo nos amou quando nós ainda éramos pecadores. Olha só o que Paulo está dizendo. Nós devemos amar os santos. Repararam nisso? O amor que tendes para com todos os santos. É mais fácil amar um pecador ou um santo? O que os irmãos acham? Um santo? Claro, gente. Nós somos chamados de santos nas Escrituras. Lembre-se disso. Quando o seu irmão pecar contra ti, quando você vê coisas erradas na vida do seu irmão, lembre-se de que ele é chamado de santo nas Escrituras. Não porque ele seja sem defeito e sem pecado, mas porque sobre ele repousa a obra de Cristo na cruz, a obra pela qual nós somos aceitos. É por isso que nós somos chamados de santo. E essa santidade, que é plena e total, essa posição de santidade, ela precisa ser vivenciada numa santidade constante em nossas vidas. Portanto, o amor aos santos é um comprometimento que aquela igreja tinha e que mostra progresso espiritual. Que nós tenhamos, irmãos, esse mesmo amor. Que quando alguém visitar a nossa igreja, saia daqui falando: poxa, que igreja amorosa. Eu entrei, olharam para mim, perguntaram o meu nome. Eu não fui mais um na multidão. As pessoas se importaram comigo. Nós estamos retomando esse ano, um trabalho de grupos pequenos que o pastor Barnett já cuidava no ano passado e nos outros anos. Nós queremos investir nisso, para que você que não conhece ninguém da igreja, faça parte de um grupo, participe conhecendo os irmãos, abra a sua casa para receber um pequeno grupo, abra o seu coração, porque é uma ferramenta para que nós possamos demonstrar o amor de Deus aos irmãos. Posso ouvir o amém da igreja? Amém. Amém. Mas o texto continua, irmãos. Olha só o terceiro comprometimento aí. Por causa da esperança que vos está preservada nos céus, versículo 5, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. O próximo comprometimento que demonstra um progresso espiritual é justamente o comprometimento com a esperança do céu. Nós já falamos sobre isso um tempo atrás aqui na igreja. É viver na terra, mas pensando no céu. Quando nós perdemos o céu de vista, a vida se torna muito difícil. Porque o próprio Jesus já nos disse, irmãos, que o caminho é o quê? Estreito.
é apertado. A gente passa por dificuldades das mais diversas possíveis na nossa vida. Por isso, irmãos, o céu, a esperança do céu, de um lugar onde não haverá mais pecado, morte, dor, sofrimento, e nós estaremos livres do pecado que habita em nós e que nos leva a cometer males contra Deus e contra o nosso próximo. O céu é um lugar de esperança para nós. Por isso, não perca de vista o céu. Irmãos, desde que eu vim para São José dos Campos, eu entendi uma coisa. Quando eu morava no centro-oeste do nosso país, eu ficava pensando, quando eu via o jornal e via as pessoas descendo para o litoral aqui em São Paulo. E eu via aquilo num feriado e as pessoas pegando trânsito de 4, 5 horas para chegar até a praia. E eu ficava pensando, gente, o que esse povo de São Paulo tem na cabeça? Por que tanto esforço? Num feriado, você acorda às 5 horas da manhã, pega a estrada para descer a serra para Caraguá, Ubatuba e por aí vai. E aí você fica 5 horas numa fila, a criança chorando, a mulher reclamando, o carro esquentando, não é? Vendo alguns irmãos se identificando com isso aí, né? Mas acontece, e aí, gente, o que acontece? Por que vocês fazem tanto esforço para isso? Porque o destino final vale a pena. Porque passar um dia na praia vale a pena. Entende? Você então enfrenta todos esses desafios, essas dificuldades, porque vale a pena. Essa é a ideia do céu. Essa é a ideia de pensar no céu. Essa é a ideia de ter esperança no céu. Você enfrenta os desafios da vida. Você passa por dificuldades. Você perde entes queridos. Mas a esperança do céu está na sua mente. E vai valer a pena. Vai valer a pena, irmãos. Vale a pena lutar contra o pecado. Vale a pena lutar contra a doença. Vale a pena lutar contra o desânimo espiritual. Vale a pena, porque o céu é a nossa esperança. Essa é uma marca do progresso de uma igreja e de um crente. O quanto você tem pensado no céu. O quanto você tem pensado no céu. Tem uma música, um sucesso antigo, que diz assim: eu vou começar a cantar, se você souber, você vai atrás cantando comigo o refrão. Céu, lindo céu, céu, lindo céu, há mansões celestiais, todas feitas por Deus. Céu, lindo céu, céu, lindo céu, eu vou pro céu, lindo céu, com Cristo vou morar no lindo céu. Amém, amém. No momento de angústia e dor, lembre-se do céu. Momentos em que a alma se encontra em lugares escuros, medos, angústias, perseguições, desânimos, pecados, lembre-se do céu. Lembre-se do céu. Mas o texto continua, irmãos. Olha só o que diz o versículo 5. Por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também em todo o mundo, e está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade. Esse é um comprometimento com o crescimento do Evangelho. O crescimento do Evangelho demonstra que uma igreja está progredindo espiritualmente. Irmãos, às vezes a igreja só cresce por natalidade. Sabe como é que funciona? A igreja cresce quando os membros têm filhos. Entende a situação? O rol de membros da igreja cresce quando os filhos atingem uma certa idade, um certo tamanho e são batizados. Quando isso começa a acontecer, é sinal de que o evangelho não está frutificando no meio desta igreja. Porque um sinal de que há progresso espiritual é a frutificação do Evangelho, é o crescimento do Evangelho. Talvez você esteja pensando, mas pastor, o senhor acabou de dizer no início
que a quantidade de pessoas não diz necessariamente que uma igreja está progredindo. E é verdade. Uma igreja pode inventar um monte de coisa para atrair um monte de gente. Pode, gente. Vamos dizer que eu abro aqui e coloque uma faixa na nossa igreja ali, dizendo o seguinte: culto. Deixa eu pensar num nome aqui, gente. Bem interessante para nós. Eu não quero usar um nome comum, porque essas faixas sempre têm nomes diferenciados, né? Vamos pensar num culto da prosperidade. Venha que o seu salário vai dobrar. Gente, quem que não quer isso, né? Quem que não quer? Vai lotar, não vai caber de gente aqui. A gente vai ter que pôr cadeirinha aqui no meio, abrir isso aqui, tirar esse púlpito de pessoas sentarem aqui na frente. Vamos ter que marcar 3 ou 4 cultos no domingo para caber a quantidade de gente. Porque isso atrai as pessoas. Porém, o progresso espiritual de uma igreja é marcado pelo quê, irmãos? Pelo crescimento do evangelho, mas o evangelho da verdade. O evangelho que é puro. O evangelho que é da palavra. Esse é o progresso que uma igreja faz. Não é invenção de evangelho, não é meio evangelho. Não é um evangelho pelas metades. Não. É o evangelho da verdade. É o evangelho que vem das Escrituras. É o evangelho que anuncia Jesus Cristo como Senhor e como Salvador. É o evangelho que não brinca com o pecado. É o evangelho que não barateia a graça de Deus. É o evangelho que vai contra o legalismo. É o evangelho da verdade. Esse progresso do evangelho é um sinal de que uma igreja está progredindo e de que um crente está progredindo. O quanto o evangelho tem frutificado na sua vida? O quanto o evangelho tem dado frutos a partir de você? A ideia de frutificação no Novo Testamento se divide em 2 partes. A frutificação, o crescimento de pessoas se convertendo e sendo acrescentadas à família de Deus. O quanto você tem sido instrumento de Deus para que isso aconteça. O quanto nós, como igreja, temos sido instrumentos de Deus para que isso aconteça. Jesus nos deu essa missão. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. E nós vamos nos mais diversos lugares. Nós alcançamos São José dos Campos e região. O que está fora do nosso alcance, nós enviamos pessoas lá para fazer isso. Por isso que nós temos os missionários, para que nós possamos alcançar a maior quantidade de gente possível para Jesus e dar fruto nos mais diversos lugares. E se Deus quiser, em todo o mundo, irmãos. Esse deve ser o objetivo de uma igreja. A igreja não deve ficar satisfeita e alcançar só aqui São José dos Campos, não. A igreja deve estar satisfeita em alcançar São José dos Campos, região do Vale Paraíba, São Paulo, Brasil, América Latina, continente americano e todo mundo, porque essa é a missão da igreja. Nós, então, enviamos missionários para isso. Esse é o primeiro sentido de frutificação do evangelho na vida de uma igreja e na vida de um crente. Mas há um segundo sentido, que é justamente a frutificação que vem do Espírito, no sentido de nos santificar, de nos moldar à imagem de Jesus, de nos fazer mais santos, mais obedientes à palavra. E aí nós temos o fruto do Espírito, por exemplo, com várias características: amor, mansidão, domínio próprio, fidelidade, quanta bondade, benignidade, quanta coisa é possível frutificarmos. O quanto o Evangelho tem dado fruto na sua vida. Será que você continua a mesma pessoa ranzinza de 20 anos atrás? A mesma pessoa que quando as coisas não dão certo, você reage do mesmo jeito, sempre? Será que o Evangelho não produz resultado, mudança na sua vida, nas mais diversas áreas? É para isso que o Evangelho está aqui para nós, irmãos. É o Evangelho para a vida real. É o Evangelho que transforma o nosso coração, que produz fruto para a glória de Deus. É esse Evangelho que nós precisamos ter em nossa vida e frutificar. Portanto, Paulo, conversando com Epáfras,
o seu amado conservo quanto à igreja em Colossos. Ele sabe que aquela igreja ouviu o evangelho da verdade. Ouviu o evangelho da verdade. Epáfras, no versículo 7, é chamado de fiel ministro de Cristo. Nós ouvimos a verdade. A Igreja Cristã Evangélica do Brasil é uma igreja que prega o evangelho da verdade. E no dia que isso mudar, nós deixamos de ser igreja, irmãos. Nós deixamos de ser igreja. O evangelho da verdade. Essa é uma marca essencial da igreja em toda a história. Como é que nós identificamos um lugar que é igreja? Um lugar que é igreja é um lugar que prega o evangelho da verdade. Essa é a marca essencial, porque se não pregar o evangelho da verdade, as pessoas vão crer num Messias, num Salvador que não é de verdade. E vão, ao final do seu destino, chegar ao destino que não é aquele esperado. Entendem? Por isso, uma marca da igreja essencial é a pregação fiel do evangelho da verdade. Essa igreja em Colossos, ela está comprometida com as coisas certas. Ela tem fé em Jesus, a sua fé está depositada nele, no autor e consumador da fé, Jesus. Ela tem compromisso em amar os irmãos. Ela tem compromisso em dedicar amor. O texto não vai dizer para nós nesse momento, mas a partir do versículo 3, do capítulo 3 dessa carta, nós vamos ver várias orientações no que tange a amor ao próximo e como demonstrarmos amor ao próximo. Quem sabe nós possamos desenvolver pregações em Colossenses e chegar nessa parte para compartilhar com os irmãos. Uma igreja comprometida com amar o próximo. Mas é uma igreja comprometida com a esperança do céu. Por isso ela investe nas coisas certas. Porque quando nós pensamos no céu, nós começamos a investir nas coisas certas. Nós investimos em algo que vai ficar para a eternidade, não em algo que vai passar. Mas é uma igreja que não só fica pensando no céu. Esse risco, né? De pensarmos tanto no céu e esquecermos da terra. Pedro passou por essa experiência. Lembram-se? Ele estava num monte e naquele monte o céu desceu. E Jesus passou por um processo que nós chamamos de transfiguração. E brilhava. E ao lado de Jesus estava lá Moisés e Elias. E Pedro achou aquele negócio fantástico. Achou a experiência do céu algo fantástico. E aí Pedro não se aguentou e falou: Senhor, permita-me construir 3 tendas aqui. Foi a experiência de Pedro. Ele pensou tanto no céu que esqueceu da terra. Nós devemos pensar no céu, mas não nos esquecermos da terra. Há uma missão em nossas mãos. O evangelho precisa crescer, precisa frutificar, precisa se desenvolver. E Deus escolhe usar a sua igreja para fazer isso. Deus escolhe a mim e a você para fazer isso. Pense no céu, mas se comprometa com o crescimento do evangelho na terra. Esses são os comprometimentos que aquela igreja tinha e que Paulo ficou sabendo por Epáfras. Quais dessas áreas você precisa melhorar para progredir, para avançar? Talvez você esteja comprometido com o amor ao próximo, mas talvez não tão comprometido com o progresso do evangelho. Talvez seja o contrário. Você esteja comprometido em pregar o evangelho, mas às vezes se esquece de cumprimentar a pessoa que está do seu lado. Pais, observem a vida dos seus filhos. Vejam se eles estão progredindo espiritualmente. Vejam se eles estão tendo amor ao próximo. Veja se eles estão progredindo no evangelho. Veja se a fé deles está firmada em Cristo. Observe a vida dos seus filhos. Não pense que o progresso dos filhos é porque eles simplesmente terminaram o ensino médio, terminaram os estudos, estão trabalhando e indo bem na vida. Faz parte, irmãos, mas o progresso espiritual está ligado a essas coisas aqui que nós estamos conversando. Observe a sua vida, reflita, porque o progresso espiritual
está ligado aos comprometimentos que nós temos. Quais são os seus comprometimentos? Com que você está comprometido? Vamos orar? Senhor nosso Deus, eis a tua palavra, eis o teu povo. Nós ouvimos e queremos ser transformados por ti, Deus. Ajuda cada irmão aqui, a mim também, Senhor, a melhorar, a progredir, para juntos, como igreja do Senhor, avançarmos, progredirmos. E quando alguém ouvir falar da nossa igreja, possa ouvir coisas boas, Senhor. Uma igreja que progride, que avança, que glorifica o teu nome em toda a terra. Abençoa as famílias, Senhor. Que possamos ver o fruto do Evangelho nas famílias. Que possamos ver conversões nas famílias. Eu sei que tem irmãos e irmãs, adolescentes, que oram pela conversão dos seus pais, dos seus cônjuges, dos seus familiares. E nós pedimos, clamando ao Senhor, que o Senhor faça frutificar o Evangelho na vida dessas pessoas. E que as nossas famílias experimentem isso e a nossa igreja experimente isso, Senhor. Abençoa, Senhor. Abençoa o teu povo aqui, o teu povo em toda a terra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, irmãos. Obrigado. Obrigado, pastor. Graças a Deus pela sua palavra, por esse ensino extraordinário da igreja de Colossos para a nossa própria igreja. Nós vamos cantar um hino agora. Os jovens vão dirigir este hino. Hino 552, fortalece a tua igreja. Convido os irmãos a se colocarem de pé. Fortalece a tua igreja, ó bendito Salvador, dá-lhe tua plena graça, vem renova seu vigor. Vivifica nossas almas, ó Senhor. Vivifica nossas almas, ó Senhor. Sentar. Enquanto nos preparamos para ouvir um hino do coral de homens, pode ir tomando lugar, eu gostaria de agradecer a presença dos irmãos, desejar uma ótima semana na presença do Senhor. Gostaria de convidar o pastor Bante e a dona Ana para, ao final do culto, ficarem ali na porta da praça, juntamente com a Vanderleia e seu esposo Roberto e seus filhos. Está aí ainda, né? A Vanderleia está ali. Ali na porta da praça para cumprimentar os irmãos que podem rever nossos queridos. Também na porta central, convido o pastor Vinícius, sua esposa Débora, que fiquem aqui na porta central. E os irmãos, nossos irmãos Raitan e sua esposa, para que fiquem naquela porta ali, cumprimentando os irmãos. Amém? Vamos ouvir o oral.
Convido os irmãos a se colocarem em pé. Nós vamos orar, encerrando nosso culto congregacional, nosso culto público, porque o nosso culto da vida continua. É 24 horas, é todo dia da semana. E eu espero que o Senhor abençoe, eu desejo que o Senhor abençoe muito a você e a sua casa e a sua família durante esta semana. E que você experimente o progresso espiritual na sua vida. Amém? Vamos orar. Senhor, queremos agradecer-te por esse momento precioso que tivemos. Obrigado porque podemos cantar, louvar o Senhor e ouvir a tua palavra juntos, como igreja, como um só corpo diante de ti. Muito obrigado, Senhor. A nossa oração é que o Senhor abençoe cada irmão que está aqui, como o Senhor prometeu para nós, como o Senhor já disse, que é no ajuntamento santo do teu povo que o Senhor derrama a bênção e a vida para sempre. Portanto, abençoe as famílias, as casas, os adolescentes, as crianças, os adultos, os idosos, Senhor, cada membro e cada pessoa. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja com todo o povo reunido aqui nesta noite, com todo o teu povo em toda a terra, até a volta bendita do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, amém, amém.